Então, boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Essa será a nossa 14ª aula remota de filosofia. Estava aqui pensando no que eu ia falar, e só para fazer uma recapitulação do que a gente já estudamos muitas coisas, né? Mas as últimas aulas nós tratamos sobre o pensamento socrático, né? Explicando o método dialógico de Socrático, aquele que ele utiliza a conversa através do diálogo, da pergunta, né? Ele retira do seu interlocutor um conhecimento, uma sabedoria. Então, a gente viu em partes lá no texto do livro, tinha assim alguns tópicos que parteiro de almas, perguntas penetrantes, conhecimento progressivo, prática constante, dor das descobertas, dificuldades do percurso, refutação e ironia e maiêutica. Esses pontos, né, na verdade, né, cada tópico desse está explicando a metodologia, né, a maneira como Sócrates produzia o seu conhecimento, né, o método dele, né, de filosofia. E aí, como nós já terminamos, nós falamos, né, falamos lá do início das aulas, nós falamos sobre o sistema filosófico platônico, o sistema filosófico aristotélico, nós vimos alguns exemplos da maneira estoica e epicurista de filosofia, nós vimos também a filosofia com relação ao mito, a filosofia com relação à religião, a filosofia com relação ao senso comum. A gente viu todos esses tópicos. Eu estou pegando aqui meu caderninho de anotações. A gente viu a importância da dúvida, a dúvida filosófica, a dúvida metódica, que a gente aprendeu sobre René Descartes. Olha quantas coisas nós já abordamos nesses encontros, né? Diálogo, que foi justamente uma introdução ao Sócrates. Aí eu li o Mundo Sofia, um trecho de Mundo Sofia, não é isso? E nessas últimas duas aulas a gente falou, as duas aulas nós falamos sobre Sócrates, né? Hoje eu queria começar a falar sobre os pré-socráticos. Alguém já ouviu falar nesse nome aí? Pré-socráticos? Coloca no chat aí se ouviu. Eu já. Quem falou? Pera que eu não vi. O Ícaro. Ah, Ícaro, beleza. Você ouviu falar dos pré-socráticos? Você lembra de algum nome deles? Algum deles, não? Então, os pré-socráticos, não tem problema. Os pré-socráticos, né, foram justamente aqueles que vieram antes de Sócrates. Na verdade, muitos filósofos conhecem eles como pensadores originários, porque a gente vai ver que haverá, né, uma distinção entre o pensamento mítico, a gente falou isso quando a gente falou sobre filosofia e mito, e o pensamento racional. A gente vai ver hoje, na primeira página, né, na página 205, né, ele vai dar um panorama dessa distinção. E depois a gente vai começar a ver, então, cada personagem, cada um desses pensadores originários. Né? Hoje nós vamos, talvez, ver 2 ou 3, né, para não ficar muito cansativo. Então, eu vou abrir aqui a página e a gente vai começar a ler, vai ser a introdução, e aí vocês vão entender, né, porque esses filósofos eles vão influenciar tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles. Né? Então, vamos ao texto, nosso livro. Só para lembrar, se você tiver alguma dificuldade, lá no Classroom, o Ícaro não tem aí, mas eu mandei pelo WhatsApp esse PDF. Se algum colega aí, se o Ícaro não conseguir pegar, e algum colega puder repostar, eu agradeço. É o PDF do livro que a gente usa em sala de aula. Aí. Só um minutinho que eu vou. Chegou alguém. Júlia.
Boa noite, Júlia. Vou aqui abrir o texto para a gente começar a ler, para quem está chegando aí. É sempre bom lembrar, né? Se você precisar perguntar alguma coisa, por favor, não tem problema nenhum, é só abrir o microfone. Eu agora não consigo visualizar vocês, porque eu estou com o texto aqui aberto para mim para poder lendo e comentando. Então, aqui, logo, vocês estão conseguindo ver o texto aí já? Sim, dá pra ver o texto Que direitinho. precisa aumentar? Tá bom assim desse tamanho? Pode aumentar um pouquinho? Posso, claro. Peraí, vê se fica bom assim. Tá melhor. Beleza. Que aí, quando eu quiser puxar aqui a figura, eu puxo. Eu vou botar aqui pro lado, peraí. Ver se. Assim. Então a gente vai ver aí, né, que é um lugar importante da filosofia, a polis. É um lugar que é a cidade, é o lugar onde vão se desenvolver, né, vai se desenvolver o pensamento filosófico. Então vamos ver o que o nosso autor nos diz. Um minutinho. Na história do pensamento ocidental, a filosofia nasceu na Grécia entre os séculos VII, desculpe, e século VI a.C., promovendo a passagem do saber mítico, alegórico, ao pensamento racional ou logos. Logo aqui, ele já inicia dando essa distinção para a gente. A gente vai ver, nós falamos sobre isso, né? O que é o pensamento mítico, o que é o mito, como é que o mito trabalha, né? Como é que ele explica a realidade. E aí, esses autores, que daqui a pouco nós vamos conhecer, um deles, eles trabalham nessa perspectiva. Quando nós chegamos a Sócrates, né? A partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, a coisa vai mudar um pouquinho de figura, né? A maneira do pensamento filosófico ele vai mudar para esse pensamento racional que ele está dizendo aqui. Né? Essa passagem ocorreu durante um longo processo histórico, sem um rompimento brusco e imediato com as formas de conhecimento utilizadas no passado. E isso aqui, né, parando aqui para comentar, está bem fundamentado porque nós vimos isso também. Platão, quando escreve, ele vai fazer uso, de certa forma, do pensamento mitológico. Né? Nós falamos sobre o mito da caverna, né? Ele usa uma alegoria para explicar a realidade. Né? Então, aqui, muito legal. Essa passagem ocorreu durante um longo processo histórico, sem um rompimento brusco e imediato com as formas de conhecimento utilizadas no passado. Está, né? Dizendo aqui que o pensamento racional, em determinado momento, determinado, né, período, ele se utilizou, ele foi influenciado pelo pensamento mítico. Nós não vimos no capítulo 6 ainda, mas durante muito tempo os primeiros filósofos gregos compartilharam de crenças míticas. Nós vimos lá naquelas aulas, né? Foi no outro livro que a gente viu. Enquanto foi no, deixa eu ver, a aula foi no dia, se eu tenho aqui anotado. Essa aula foi no dia 12 de maio. A gente falou sobre filosofia e mito. Para Ícaro, se você, eu coloquei também lá no WhatsApp o endereço do site onde estão todas as aulas, desde o início das aulas remotas. Aí você pode ir lá no dia 12/5, e se você quiser assistir, né, você pode ir lá e verificar. Tá bom, vou sim. Beleza. Então, como vimos no capítulo 6, durante muito tempo, os primeiros filósofos gregos compartilharam de crenças míticas, enquanto desenvolviam o conhecimento racional que caracterizaria a filosofia. Essa transição do mito à razão, né, significa precisamente que já havia, de um lado, uma lógica do mito, e que, de outro lado, na realidade filosófica, ainda está incluído o poder do lendário. Então, as coisas estão misturadas um pouco, né? Vai chegar um período que elas vão ficar misturadas. Conforme analisa o historiador francês Pierre Grimal em A Mitologia Grega. Aí o Pierre Grimal, né, vai falar para a gente, vai explicar para a gente como é que funciona. Só um minutinho, gente. Minutinho, porque a farmácia chegou. Minutinho.
caramba! Como pode? Nunca fui interrompido na aula pela entrega da farmácia. Imagina, na sala de aula, lá no Sebric, aí bate, professor Celso, entrega da farmácia. Estão todos aí? Voltaram? Perdão, gente. E aí, minha gente? Tá todo mundo aí? Posso continuar? Pode continuar. Acho que chegou alguém que... Ah, beleza, ok. Desculpe aí, mas são coisas da aula remota, a primeira vez que me acontece. Nada. Então, beleza. Então, estávamos falando... O professor Pierre Grimal, né, historiador, vai falar para a gente sobre o mito, né? O mito se opõe ao logos, como a fantasia à razão, como a palavra que narra a palavra que demonstra. Logos e mitos são as duas metades da linguagem, duas funções igualmente fundamentais da vida do espírito. Logos, sendo uma argumentação, pretende convencer. O logos é verdadeiro, no caso de ser justo e conforme a lógica, é falso, quando dissimula alguma búrula secreta, um sofisma. Mas o mito tem por finalidade apenas a si mesmo, acredita-se ou não nele, conforme a própria vontade, mediante um ato de fé, caso pareça belo ou verossímil, ou simplesmente porque se quer acreditar. O mito, assim, atrai em torno de si toda a parcela do irracional existente no pensamento humano. Por sua própria natureza, é aparentado à arte, em todas as suas criações. Não sei se vocês conseguiram captar o que ele está querendo dizer, mas o mito, nós falamos sobre isso. Ele não é uma explicação, né? Nós demos aqui alguns exemplos. Ele não é uma explicação organizada da realidade, tudo bonitinho. Eu posso simplificar o mito, por exemplo, não sei se vocês viram, que é um filme belíssimo do C.S. Lewis, baseado no livro do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, né? Ela usa da narrativa mitológica, de seres mitológicos, né? O C.S. Lewis coloca ali os seres mitológicos como se todos eles fossem a criação de Deus. Então, ele é uma narrativa mitológica que explica, né, a realidade e um outro nível de realidade, um outro nível espiritual, né? Através daquele mito ele explica. Então, esse seria um exemplo de uma narrativa mitológica, né? E a narrativa que usa o logos, a razão, né? Ela não vai lançar a mão de explicações sobrenaturais, né? Ela vai usar o que está aqui agora, vai explicar as coisas, vai criar formas para explicar a realidade, né? Através do nosso próprio entendimento, né? Assim, estou falando de uma forma bem básica, né? A distinção entre o mito e o logos, né? A força da mensagem dos mitos reside, portanto, na capacidade que eles têm de sensibilizar estruturas profundas e inconscientes do psiquismo humano. Então, vamos conhecer um pouco da mitologia grega. Então, ele reforçou o que eu falei aqui, né? O mito, ele vai ter contato com a coisa que a gente não tem controle dentro da gente mesmo, né? São histórias... A psicanálise vai falar que são histórias do arquétipo humano. A gente não tem contato com isso através da razão, né? Isso está no nosso inconsciente, né? Mitologia grega. Os gregos cultuavam uma série de deuses. Então tem lá toda uma cosmogonia, vamos dizer assim, né? A explicação através da relação entre os deuses e os humanos, né? Além de heróis ou semideuses, né? Teseu, Hércules, Perseu, relatando a vida desses deuses e heróis e seu envolvimento com os humanos. Criaram uma rica mitologia, isto é, um conjunto de lendas e crenças que, de modo simbólico, fornecem explicações para a realidade universal. A mitologia grega é formada por grande número de relatos maravilhosos ou lendas que inspiraram e ainda inspiram diversas obras ocidentais. Se não me engano, nós, nessa mesma aula do dia 12, nós falamos sobre o mito, acho que foi o Édipo Rei, que ele vai citar aqui, se não me engano. Inclusive, acho que eu coloquei também lá o livrinho, O que é Mito, que tem contando a história dessa narrativa mitológica. Eu lembro até que o Bernardo participou dessa aula. Não sei quem está aí hoje que lembra dessa aula. Foi bem interessante.
Vamos aqui. Aqui tem uma figura, uma imagem, que é a imagem de Saturno devorando seu filho. Na verdade, né, é uma, repetindo, né, é uma narrativa mitológica. Né? Então, ele vai dizer aqui, ó, embaixo, na descrição do quadro, Saturno devorando seu filho. Rubens, né, um pintor do período barroco. De acordo com a mitologia greco-romana, Saturno era filho de Urano, rei dos deuses, a quem destronou, assumindo o lugar dele. Depois passou a comer seus filhos recém-nascidos, do sexo masculino, para que não tomassem seu trono. Que significados pode ter esse mito? Então, o mito, né, como a gente já viu aí, ele tenta mostrar para a gente contar alguma história ou refletir sobre a realidade, ou até, né, também trazer ensinamentos, né? Ensinamentos para a nossa vida. O mito de Édipo, aqui ele está falando, rico em significados, é um exemplo disso. Na antiguidade, foi utilizado pelo dramaturgo Sófocles na tragédia Édipo Rei para uma reflexão sobre as questões da culpa e da responsabilidade dos indivíduos perante as normas e os tabus. Leia no box a seguir. Então, o Édipo Rei, depois vocês dão um pulinho lá, eu não sei qual foi a atividade, mas a aula do dia 12/5. Tem, inclusive, lá o livrinho O que é Mito. E dentro desse livrinho tem a explicação do mito, da narrativa mítica Édipo Rei. Vamos para a nossa página 205, 208, então, para ver lá o... Então, ficou claro aqui essa distinção entre o pensamento mítico e o pensamento racional? Se alguém tiver um comentário aí, pode fazer, enquanto eu procuro aqui a página, chego lá na nossa página. Ou uma pergunta, um comentário. Aqui está. Vou diminuir um pouquinho só para ficar do tamanho aqui do... então peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui melhorou. Então aqui, vamos ver então os pré-socráticos, ou, como eu falei anteriormente, pensadores originários. Tem muitos filósofos que preferem chamá-los de pensadores originários. De acordo com os primeiros filósofos gregos, aqui está falando dos primeiros filósofos gregos, né, mas estou aqui corrigindo, né, muitos preferem chamar de pensadores originários, que eles ainda não eram filósofos tal qual Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Eles têm uma outra concepção filosófica. E a gente está vendo aqui, né, a distinção entre o mito e a razão. De acordo com a tradição histórica, a fase inaugural da filosofia grega é conhecida como período pré-socrático, isto é, anterior a Sócrates ou a sua filosofia. Assim, esse período abrange um conjunto das reflexões filosóficas desenvolvidas desde Tales de Mileto, no século VII a.C., até o século V a.C. Cabe ressaltar, porém, que alguns filósofos chamados pré-socráticos foram contemporâneos de Sócrates, sendo assim designados porque mantiveram o tipo de investigação de seus predecessores, centrado na natureza. Aqui uma outra característica que a gente vai, né, que a gente pode relacionar com essas concepções, né? A mitologia, a maneira mitológica de refletir a realidade está ligada, está olhando para a natureza, né? Que os gregos chamavam de physis. E quando a gente muda, né, essa perspectiva, vai para a racional, ela vai colocar o ser humano, né, no centro. Então, cabe ressaltar, porém, que alguns filósofos chamados pré-socráticos foram contemporâneos de Sócrates, sendo assim designados porque mantiveram um tipo de investigação de seus predecessores, centrado na natureza. Sócrates, por sua vez, inaugurou outro tipo de reflexão voltado ao ser humano, dando início à tradição clássica da filosofia grega. A gente viu lá, né, na nossa aula inaugural sobre Sócrates, aliás, sobre a dúvida, se não me engano, que naquela circunstância da praça, não sei se vocês lembram, né? Está o ladrão correndo e o Sócrates para, em vez de correr, ele pergunta o que é o ladrão. Né? Então ele vai lançar o olhar sobre o comportamento humano. Né? Ele não vai pegar as explicações a partir de revelações, né? Ou de fenômenos na natureza, né? Como faziam os pré-socráticos. Dando início à tradição clássica da filosofia grega, como veremos no próximo capítulo. É difícil conhecer o pensamento do período pré-socrático em toda a sua dimensão,
pois são poucos os escritos encontrados de seus pensadores, e até mesmo suas datas de nascimento e morte são incertas. Então a gente tem fragmentos, né? Esses autores que nós vamos conhecer, né, muitos deles, não têm obras completas, né? São fragmentos que chegaram até nós através de copistas e tal. Então aqui nós temos aqui a identificação geográfica aqui, né? Porque na verdade não havia um país assim, né? Eram cidades-estados, né? Nesse período, você aprende em sua história com a formação das nações, ainda não tinha essa concepção que a gente tem de nação, né? Eram estados, era uma reunião, né? Cidades-estados. Então, ó, lá em Eleia, Parmênides de Zenão, aqui em Atenas, né? Sócrates e Platão, onde está aqui meu cursor, em Atenas, Heráclito de Éfeso e Tales, ó, Tales Anaximandro e Anaximenes de Mileto. Então, os nomes, né, os sobrenomes eram ligados à cidade onde o sujeito estava. Aristóteles de Estagira, Demócrito e Protágoras de Abdera. Né? Então, os nomes são muito bonitos. Então, vamos ver aqui o que era. Depois a gente volta aqui no mapa, vamos ver o que era arqué, que é um conceito importante na filosofia. Dentre os objetivos desses primeiros filósofos, destaca-se a construção de uma cosmologia, explicação racional e sistemática das características do universo. Ó, contrário do que eu tinha falado sobre a cosmogonia, que é a explicação sobre a origem do universo baseada nos mitos, né? Quando eu falei lá no início dessa aula, né? Uma explicação cosmogônica, né? Agora a gente vai ver, quer dizer, nós estaremos ainda, estamos falando sobre essa visão da cosmogonia, né? Uma visão baseada nos mitos. Assim, como base na razão e não na mitologia, os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar o princípio substancial ou substância primordial, a arqué em grego, existente em todos os seres, a matéria-prima de que são feitas todas as coisas. Então, a gente vai ver que cada um desses, algo que a gente vai começar a ver agora, desses pensadores originários, eles vão buscar um princípio, né? Um princípio substancial, alguma coisa que explique a origem de todas as coisas. Então, vamos chegar lá. Então, pensadores de Mileto. Então, quando afirmamos que a filosofia nasceu na Grécia, devemos tornar essa afirmação mais precisa. Afinal, nunca houve na antiguidade um Estado grego unificado, né, que eu acabei de falar. Não tinha essa concepção que a gente conhece hoje. O que chamamos de Grécia nada mais era de um conjunto de muitas cidades-estados, né, as polis, independentes umas das outras e muitas vezes rivais. Portanto, no vasto mundo grego, a filosofia teve como berço, mais precisamente, a cidade de Mileto, situada na Jônia, vamos ver lá em cima de novo, litoral ocidental da Ásia Menor, região hoje pertencente ao território da Turquia, caracterizada por múltiplas influências culturais e por um rico comércio. Isso é uma coisa que aparece aqui no texto que é interessante a gente comentar. Esses filósofos tiveram contato com várias culturas. Então, né, a filosofia ela surge na Grécia, mas ali ela é organizada, é sistematizada, mas as informações, né, vieram de outros lugares. Então, do Egito, né, toda a parte da Índia, da Ásia. Então, né, muitos deles viajaram e tal. Tem história de que esses filósofos visitaram outras culturas, né? Então tá aqui, ele falou deixa eu ver qual foi a Mileto, né? Foi isso aí. Então aqui, ó, aqui onde está o meu cursor aqui, ó, Mileto, Tales, Anaximandro e Anaximenes. Eles vieram dessa cidade aqui, seria a parte ocidental da Ásia. Olha a geografia aí, galera. Geografia, história, né? Tá tudo meio imbricado aí, misturado, né? É bom saber um pouco de história para, na hora que a gente estiver falando sobre esses filósofos, né, a gente ter em mente, né, qual o período, né? Contextualizar. Então, continuando, Mileto abrigou os três primeiros pensadores
eu chamo de pensadores originários da história ocidental, a quem atribuímos a denominação. Aqui ele está denominando, né? Mas os pensadores originários, eles ainda não eram filósofos, né? Estou corrigindo o texto do autor, porque a gente, na filosofia, a gente trata esses pensadores como originários, não como filósofos. São eles, Tales, Anaximandro e Anaximênides. Então, vamos ver qual era a arqué, né? Qual é o princípio apontado por Tales. Vamos ver o que o Tales pensa a respeito da origem das coisas, né? Tales de Mileto, 623 a 446 a.C. É tido como um pensador que deu início à indagação racional sobre o universo, inspirando-se provavelmente em concepções egípcias. Olha aí, ó, como eu estava falando, esses camaradas viajaram ou tiveram informações de outros povos, acrescidas de suas próprias observações de corpos hídricos, como rios e mares, bem como da vida animal e vegetal. Ele dizia, tudo é água. Então, para a arqué, né, de Tales de Mileto, era água. Vamos continuar aqui um pouquinho. Ó. Considerando o primeiro pensador grego, o pai da filosofia e o mais antigo dos 7 sábios da Grécia, Tales pesquisou em diversos campos do conhecimento, como a astronomia, a geometria. Acredita-se que teria aprendido boa parte do que sabia com egípcios e babilônios. Olha aí. Assim, para Tales, a água, por permanecer basicamente a mesma em todas as transformações dos corpos, apesar de assumir diferentes estados, sólido, líquido e gasoso, seria a arqué, ou princípio, né? A substância primordial, a origem única de todas as coisas presentes em tudo que existe. Como princípio vital, a água penetra todos os seres, de tal maneira que tudo seria animado por ela. Isso quer dizer que tudo teria alma, isto é, ânima ou psique. Na psicanálise, na psicologia, né, esse conceito vai ser muito usado, né? Ao mesmo tempo, tudo seria também divino, né, ou cheio de deuses, pois não haveria separação entre o sagrado e o mundano. O universo seria uno e homogêneo. Olha aí, características de um pensamento mítico, né? De uma maneira cosmogônica. Ele está falando aqui que não havia separação, né, entre o mundano e o sagrado. Tudo era uma coisa só. Apesar da simplicidade da afirmação de Tales a respeito da água, e considerando que a água não representava para ele o mesmo que representava hoje para nós, pela primeira vez, tentava-se explicar a multiplicidade da realidade de maneira sintética e simples, empregando um elemento natural e concreto visível para todos. Muito interessante. Era também a primeira concepção monista, né? Quer dizer, você tem um único elemento, né, que dá origem a tudo, né? A amante da filosofia, pois considera que tudo que existe pode ser reduzido a um princípio único ou realidade fundamental. Então, só para uma coisa que eu queria falar rapidamente, antes de continuar aqui o texto, é que na outra aula nós falamos sobre a importância de pensar, né, usar a filosofia para pensar através do nosso próprio entendimento. Mas, como essa aula aqui, né, teremos que ter contato com informações, né, para ter conhecimento de determinados filósofos, da história, né. Nesse momento aqui a gente está fazendo isso, conhecendo um pouquinho, né, de cada um e a origem, né, a origem disso, porque na verdade é a origem da filosofia, né, que a gente está abordando hoje. Então, por exemplo, o Ícaro falou que tinha ouvido falar dos pré-socráticos, mas não sabia bem. Então, está começando a conhecer agora, né, aos pouquinhos, e no primeiro ano, o objetivo é esse mesmo, a gente ter a fundamentação da origem da filosofia, do pensamento filosófico, da história da filosofia, né, e na medida do possível a gente vai tentando se utilizar disso, desses conhecimentos. Beleza até aí? Tá tudo tranquilo? Sim, sim. Beleza, então, vamos nessa. Continuando aqui, Professor, pode falar. Eis-me aqui. como o Tales de Mileto falou? Ele falou que, tipo, o conceito seria a água, né? Que a água surgiria tudo. Mas como ele tirou essa conclusão? Então, boa pergunta. Quando eu falei, não sei se você lembra que eu falei que a diferença entre a concepção filosófica mitológica e a concepção filosófica racional. A concepção mitológica ela está olhando para a natureza, né? Ela está olhando para os fenômenos da natureza, para os elementos da natureza. Então, a partir desses elementos, né,
esses pensadores originários vão tentar explicar, ó, nós viemos daqui, não, nós viemos dali, não, é esse elemento que dá origem a tudo, é a partir da observação e da vivência mesmo, compreendeu? Aham, compreendi. Assim, não é muito complexo a pergunta é boa, né? Mas não é muito, não tem uma complexidade. É a partir dos elementos que eles estão vendo, né? E aí eles levantam as hipóteses, né? Que eles acreditam que sejam as mais corretas, né? O que poderia explicar. Né? Você imagina que nesse período só havia o questionamento, né? Não tinha instrumento de nada, né? Os camaradas estavam lá, sim, o que tem também é um elemento também que é muito comum da filosofia, que a gente deve adotar, é o espanto, né? O espanto é quando você, sabe, quando você se espanta diante de alguma coisa, você vê uma coisa, meu Deus, eu acho que eles viviam assim, espantados, né? Aquilo aconteceu, meu Deus, então acho que isso explica a origem de tudo. Entende? É como se fosse uma criança, né, que diante de uma palavra nova ou de uma circunstância nova, ela, meu Deus, por que isso? Por que aquilo? É assim, a gente tenta explicar dessa forma. Eles olhavam para a natureza, né? O olhar deles estavam direcionados para a natureza e através desse olhar eles tentavam explicar a origem das coisas. Essa é a resposta melhor que eu posso te dar. Vamos então para continuar. Se alguém quiser perguntar, como a Beatriz tem feito muito bem nas aulas, por favor, não se encabule. Encabule, essa palavra é. Não tem porque eu não ouço essa palavra. Não se encabule. Então vamos aqui, aqui. Nessa parte aqui, acho que tem um textinho aqui em cima. Vamos ver. Ah, ok. Anaximandro. Então, eu tinha aqui, Anaximandro. Vamos ver aqui o indeterminado. Então, olha só, a gente vai ver que um pensador vai aprender do outro, ouvir do outro e tentar reformular, ou melhorar, ou refutar, né? Então, Anaximandro, acredito que ele foi aluno do Tales. Outro filósofo de Mileto, Anaximandro, discípulo de Tales, muito bem, procurou aprofundar as concepções do mestre sobre a origem única de todas as coisas e resolver os problemas que Tales lançara. Então, vocês podem ver, né? Um levanta uma questão e propõe uma arqué, e o seu aluno vai falar, olha, professor, o senhor realmente está correto em determinadas coisas, mas eu acredito, né, que eu acho que tem um outro elemento aqui que pode melhorar, eu acho que não é bem isso que o senhor falou, tem aqui, mas olha só. Então ele vai dizer, ó, ele buscou em meio aos diversos elementos observáveis e determinados no mundo natural, que eu acabei de falar para a Bia, especialmente os tradicionais pares contrários, né, que se devoram entre si. Água, terra, ar e fogo. Mas não lhe foi possível identificar entre eles o princípio único e primordial de todos os seres. Anaximandro pensou, então, que deveria haver alguma substância diferente, ilimitada, e que dela nascessem o céu e todos os mundos nele contidos. Foi assim que o filósofo chegou à conclusão de que a arqué é algo que transcende os limites do observável. Aqui, ó, o Bia, o Anaximandro, ele está indo além de Tales. Ele está falando aqui, ó, ele está falando que professor, mestre, tem alguma coisa que a gente não consegue ver, né? O senhor está dizendo que a origem é água porque o senhor está vendo aqui, ela não deixa de ser água porque virou gelo, né? Ou porque está em forma gasosa, ou tá ali, ela é água, só que você está vendo. E aquilo que a gente não pode ver. Anaximandro pensou, então, que deveria haver alguma substância diferente e limitada que dela nascesse o céu e todos os mundos neles contidos. Foi assim que o filósofo chegou à conclusão de que a arqué é algo que transcende os limites do observável, ou seja, que não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos, como a água. Por isso denominou-a de apeiron, termo grego que significa indeterminado ou o infinito no tempo. Pô, uma coisa bonita, né? O camarada levanta essa questão. Olha aqui, professor. O senhor está falando que é água, mas eu acredito que não seja água. Porque, e dentro de nós, tudo bem, dentro de nós também tem água, mas tem alguma outra coisa que a gente não consegue explicar. Eu acredito que seja. E aí ele levanta essa hipótese. Vamos ver aqui. Apeiron seria. Apeiron seria a massa geradora.
dos seres e do cosmos, contendo em si todos os elementos opostos, segundo sua explicação, por diversos processos naturais de diferenciação entre contrários, por exemplo, frio e calor, e de evaporação teriam surgido o céu e a terra, bem como os animais, em uma sucessão evolutiva que faz lembrar a bem posterior teoria da evolução das espécies do século XIX. O cosmo, para Anaximandro, se manteria por compensações cíclicas entre os contrários, as sucessivas estações do ano, até ser reabsorvido no apeiron e recriado novamente a partir deste. Isso significa que ele concebeu o cosmos dinâmico, mas limitado no tempo, que é cíclico, e que tem sua origem e seu fim no apeiron, o qual é infinito. Quer dizer, o ciclo é infinito, né? Não deixa não para, né? O tempo, né? Não para. Desse modo, temos certo retorno a algumas concepções relativas aos deuses primordiais, ao caos mítico, por exemplo, porém sem voltar diretamente a eles e com maior grau de abstração conceitual e justificação lógica. Então aqui, ó, o Anaximandro, ele é como se ele avançasse no pensamento de Tales. Ele pega o pensamento do mestre, reformula, né? É como se ele desse uma amplificada no pensamento e dar uma melhorada aqui, professor. Tem alguma coisa a mais aqui no que você está falando. Eu acho que a arqué não é bem a água. A arqué é alguma coisa que eu não consigo enxergar, não está visível ao olho nu. Impressionante. É como a Bia perguntou, né? É uma coisa que a gente fica realmente assim, poxa, como é que esses camaradas pensaram sobre isso, né? Pensaram sobre a origem, né? Então vamos lá, vamos para o Anaximenes. E aí a gente para no Anaximenes e eu abro para as perguntas, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Esse aqui é o Anaximenes, ó, nasceu em Mileto e foi discípulo sucessor de Anaximandro. Teria defendido teses astronômicas acertadas e equivocadas, como as de que a Terra é plana e estaria assentada sobre o ar. A luz da Lua é reflexo da luz do Sol. E seus... Peraí, só um minutinho. O que foi, gente? Ai, perdão, estava o pessoal gritando aqui, desculpe. Então, a luz é reflexo da luz do Sol, luz da Lua e reflexo da luz do Sol. E seus eclipses são consequência de terem sido obstruídos por outro corpo celeste. A discussão sobre o problema da arqué prosseguiu com o terceiro milésio, Anaximenes. O Anaximenes foi discípulo de Anaximandro, então olha aí, tem uma escola aí, né? Anaximenes foi aluno de Anaximandro, que foi aluno de Tales de Mileto, discípulo de Anaximandro. Ele concordava que a origem de todas as coisas era... Peraí, só um minutinho. Ele concordava que todas as coisas... Vamos lá... É indeterminado, mas recusou-se a atribuir a essa indeterminação o caráter de arqué. Para Anaximenes, a substância primordial não poderia ser um elemento situado fora dos limites da observação e da experiência sensível, como o apeiron de Anaximandro. Olha só que coisa interessante. Então está dentro do nosso mundo, né? Em discordância com aspectos do pensamento dos dois mestres anteriores, mas buscando uma síntese entre eles, Anaximenes incorporou argumentos de ambos e propôs o ar como princípio de todas as coisas. Como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos, sopro e ar o mantém. Ele considerou o fato de que o ar, quase inobservável, é um elemento mais sutil que a água, olha só, mas que ao mesmo tempo nos anima, nos dá vida, como testemunha nossa respiração. Infinito e limitado, penetrando todos os vazios do universo, o ar constituiria uma arqué menos indeterminada que o apeiron. O apeiron não tem matéria, né? O ar, você fica... Ele quer determinar alguma coisa que esteja no controle. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Também seria um princípio ativo gerador de movimento, como nos ventos. Segundo Anaximenes, pelos processos de rarefação e condensação, se formariam os outros elementos, que para os antigos eram a terra, a água e o fogo, além do próprio ar. E a partir destes, todos os demais. A terra, por exemplo, seria o estado mais condensado, isto é, de menor volume.
do ar, enquanto o fogo seria o mais rarefeito, de maior volume, nascido do ar e movido por ele. O cosmos seria uma espécie de respiração gigante. Pô, é muito impressionante. Então, aqui, né, eu termino aqui a leitura do nosso texto. Nós vimos, né, só para resumir a aula de hoje, teve umas interrupções, mas acho que não teve problema de entendimento, né? Nós vimos assim as concepções mitológicas e racionais. Nós já havíamos falado isso em outra aula. Aqui nós estamos, né, relembrando para dar uma sentada aí no pensamento. E nós vimos três pensadores originários: Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes, né? Cada um deles, né, mostrando para a gente, ou apontando para a gente uma possível arqué, ou possível princípio de origem de todas as coisas, que é muito interessante você ver, né, o passo a passo, né? O professor tem seu aluno, aí o aluno refuta o professor, e o aluno tem o seu aluno. Isso vai acontecendo na filosofia ao longo da história da filosofia, né? Você é discípulo de alguém, ou você pega aquele pensamento de um filósofo e ou utiliza para pensar a realidade, ou para refutar, né? Para ver pontos que não estão de acordo, para você criar um outro sistema, né? Então, hoje foi, né, basicamente isso, né? E eu gostaria de saber de vocês se algum de vocês tem dúvida ou comentário, porque, né, eu acho que eu diga. Professor, você falou, né, dos discípulos e em relação à escola. Como funcionava essa escola? A escola no período nesse período? Aham. Então, Beatriz, é curioso porque nesse período, a gente está falando do século VII ao século V a.C., não havia, quer dizer, havia, mas de forma ainda muito incipiente, né, a escrita. Então, como é que se dava a educação nesse período? Ela se dava de maneira oral, né? As pessoas, existia lá, as pessoas se reuniam, geralmente ao ar livre, né? No caso, a gente não está falando do Aristóteles, no caso de Aristóteles, eles eram chamados de peripatéticos. Aristóteles dava aula ao ar livre. E ele ia falando, na medida em que ele ia falando, alguns alunos deviam fazer anotações, mas o conhecimento ele era passado de forma oral, pela oralidade, né? Por isso que a memória, para a filosofia, é muito importante a memória, né? Sobretudo nesse período, né? Através da memória, havia os poetas que cantavam as histórias, né? O teatro também era uma forma pedagógica de você ter contato com as leis e com as normas. A gente viu aí, né, que as narrativas mitológicas ensinavam as pessoas. Ele deu o exemplo do Édipo Rei, né, que era uma narrativa mitológica. Dentro dessa narrativa, né, você encontrava as regras de comportamento da sociedade, né? As proibições, os tabus, o que podia, o que não podia. Os alunos eram pessoas aleatórias da multidão? Não, eu acredito que não. Eu acredito que tinha uma questão da aristocracia, né? Tinha, nesse período, como está falando da Grécia, né? Era uma sociedade escravocrata, né? Então, quem tinha acesso a esse tipo de ensino que eu estou falando era filhos de aristocratas, né? Não tinha aí que fosse nascidos na polis. Então, mas assim, para responder a Beatriz, era através da oralidade. Mas falando, não sei, esqueci quem escreveu aí. É o Miguel. Miguel, então, Miguel, nesse período, na questão, se a gente for ver a questão cidadã, não existia nesse período, a organização social não permitia, que nem todo mundo tinha acesso a essa educação oral que eu falei, só a aristocracia que tinha, né? Escravo não podia ter contato, não tinha voz, né? A gente vai ver isso quando a gente for ler lá a Apologia de Sócrates, né? Como é que se organizava e quem tinha direito à palavra. Alguém mais quer perguntar? Estamos aí em 10 minutinhos ainda. Já que era ao ar livre, as pessoas poderiam ver, né, e ter o acesso. Qual era a reação das pessoas? Porque com Sócrates não foi tão legal, tanto que ele foi julgado, né? Nessa época ainda era muito julgado. Era como? Peraí, refaz a pergunta, que eu não entendi muito bem. Qual era a reação das pessoas?
já que era ao ar livre e as pessoas tinham acesso para ver? Então, eu não sei assim qual é a que você está se referindo, porque, como eu falei, só algumas pessoas tinham acesso a essa educação, né? Nem todo mundo tinha. O ar livre que eu falo é um espaço, assim, nesse determinado dia, em determinado horário, né? Vão se reunir os alunos de Aristóteles, desculpe, vão se reunir os alunos lá de Anaximenes, né? Então, só aqueles ali, eles tinham conhecimento entre eles, né? Só aqueles ali que faziam parte do grupo que poderiam participar daquela conversa ali. Não é assim, tá um grupo ali reunido, você chega e o camarada falou, peraí, você faz parte desse grupo? Quem é você, né? Tinha uma coisa assim, existia algum tipo de identificação, entendeu, Beatriz? Não dava para chegar na roda assim, tipo, cheguei aqui e vou ouvir. Não tinha como. Entendi. Houve filósofos fora da Grécia nessa época? Olha, acredito que sim, porque nós estamos restritos à Grécia, né? Aquele mapa que a gente viu, mas o que eu falei durante a aula? Esses pensadores originários, eles tiveram contato com filosofias de outras culturas, né? Egípcias, indianas, talvez chinesas, entendeu? Existiam outras filosofias, óbvio. Só que a gente estuda mais a filosofia grega porque ela, e aí tem várias explicações, né? Ela sistematizou o conhecimento, ela avançou, né? Ela dominou através da linguagem, através da língua, né? E aí a gente tem contato com essa filosofia. Ela, né, é que a gente tem, inclusive hoje, as pessoas questionam muito, né? Por que só estudar filosofia grega, né? Por que só isso? Porque não havia outras filosofias, né? Tem esse questionamento hoje na filosofia contemporânea, né? Respondido aí, Miguel? Ainda temos aí 5 minutos. Vamos lá, gente. Pergunta ao professor alguma coisa a respeito do texto aí que a gente leu. É porque quando se fala sobre filosofia... Opa, peraí. Esse chat some rapidinho. Fala sobre filosofia é mais constante se referir à Grécia, justamente por isso, né? Porque a Grécia foi... Né, ela tem características específicas, né, de desenvolvimento do pensamento, né? Hoje em dia, como eu te falei, né, existem filósofos que questionam isso e falam-se, por exemplo, no continente africano, havia também um pensamento filosófico tão sistemático, tão evoluído quanto o pensamento grego. No entanto, por que não chegou para a gente? A gente tem várias explicações. Essa questão da língua, né, que você não tem a difusão de uma língua escrita africana, né? Você não tem essa difusão. Você tem a influência na cultura, né? Mas você veja que as línguas africanas, né? E também línguas orientais, elas são, não sei se vocês concordam comigo, mas elas são mais da oralidade, né, do que da escrita. Eu nunca tive contato, mas eu não sei se existe uma escrita iorubá, um registro gráfico, né? São civilizações consideradas ágrafas, no sentido, não porque elas sejam atrasadas, nada disso. É o sistema de comunicação que é diferente. Então, a Grécia, né, sistematizou, através da língua, penetrou em outras culturas, né, foi transcrita para o latim, e aí o pensamento, né, organizado, né, as questões que trazia, questões sobre moral, ética, né, isso que a gente está falando, origem das coisas, né, isso tudo chegou através da língua, né, da escrita, né. Laura, professor, você acha que a educação sendo limitada aos aristocráticos dificultou a evolução do ensino? Eu não sei se dificultou a evolução do ensino, mas com certeza ela ficou restrita, né, a uma elite, né? Não é muito diferente do que existe hoje, né, na nossa conjuntura. Quem tem uma grana, quem tem condições, tem acesso a boas escolas, mas a gente pode também relativizar isso que eu estou falando. Hoje, né, se você quiser, qualquer um de vocês pode ir no Google, né, e pesquisar coisas, né? Hoje você tem acesso à informação. É como se fosse uma biblioteca de Alexandria, só que virtual, né? Você pode acessar uma infinidade de possibilidades de pesquisa. E se você souber outra língua, você pode pesquisar em inglês, em francês, em italiano, né? Você pode, entendeu? Não tem nada que impeça vocês de fazer isso, né?
Ao contrário, nesse período você tinha grupos muito restrito, né? A internet é um recurso incrível. Pois é, né? Hoje a gente tem um acesso. Olha o que a gente está fazendo aqui agora, gente, né? Eu sei que tem essa questão da exclusão digital, né? Mas a exclusão digital ela não foi inventada pela pandemia, né? Nem a exclusão digital, nem a exclusão social, né? São outras questões aí que estão relacionadas à economia, né? A distribuição de renda, né? É isso que o problema é esse, né? Que a pandemia veio e escancarou, né, essas questões. Poucos sabem usar com sabedoria. Sim, sim, né? A gente pode hoje só assim, né? Opinião minha, né? Só não sabe quem não quer, né? Se tiver um interesse sobre algum assunto, é só chegar aqui e pesquisar, você vai ali, né? Você vai se alimentar de informação, né? A questão da leitura, né? Foi uma coisa que eu chamo a atenção de vocês também nas aulas. O hábito da leitura é importante, né? Muito importante. Muito bem. Mais algum comentário? Professor, Pode você falar. estava falando da escrita Yorubá, e existe. Só que é mais restrito, né? Por causa da religião. Repete. Beatriz, repete, por favor. Você estava falando que não sabia se existia escrita no Yorubá. Fala que é mais sobre falado e tal. Existe, tanto que no candomblé é usado. Só que né, é mais restrito por causa da religião, e as pessoas costumam mais usar por isso. Então você já me deu uma informação de que a difusão, né, da língua iorubá escrita, ela está restrita àqueles que fazem parte, que professam essa fé, né? Se eu tiver interesse, porque tá, então, é muito curioso isso que você falou. Tá, a gente pode pensar, Beatriz, né, a cultura afro, né, pensar ela do ponto de vista mitológico. Olha só, onde as coisas não estão separadas, né? Você acabou de me dizer aí, ó, quem tem contato, quem professa essa fé, tem contato com a língua. As coisas estão, ó, né, misturadas. Compreende? Compreendo. E no ano passado, se eu não me engano, foi a UFRJ que deu um curso. Sobre isso? Sim. Pô, legal. Tá vendo como é que a filosofia faz a gente enxergar as coisas? Muito interessante. Você fez o curso, não? Não fiz, não. Você ficou sabendo do curso. Sim. E era sobre escrita iorubá, não? Sobre a língua iorubá? Sobre a língua. Ah, muito interessante. Porque minha mãe tem contato mais com isso, aí ela viu. Ah, beleza. Então, você pode fazer essa analogia, né? Considerando que a cultura afro, ela está ligada a esse conhecimento mitológico que a gente já viu que não é um conhecimento menor, né? Ele tem as suas especificidades, não é isso? Muito bem, gostei. Hoje foi bom, proveitoso. Então, até semana que vem, gente. Eu vou deixar, talvez hoje, né? Ainda hoje ou amanhã, eu coloque a tarefa na plataforma com essa aula aqui gravada. Vejam só, não precisa, né? As pessoas estavam preocupadas, porque tem muita publicação no Classroom. Você não precisa fazer a tarefa na hora que ela está publicada, né? Se o professor publicar às 8 da noite, você faz no dia seguinte. Você não precisa. Isso tem um nome, é a comunicação assíncrona. O que isso quer dizer? Eu coloco no Classroom e você não precisa estar no mesmo horário, né, para fazer a tarefa. Você pode ir lá consultar, né, visualizar e fazer. Aqui, nesse agora que nós estamos, a comunicação é síncrona. Por quê? Nós estamos em tempo real, no mesmo, né, juntos, sincronizados, e vocês podem não só ouvir, como me ver, conversar comigo em tempo real, né? É isso. Então, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, professor.